Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 32 ao capítulo 34. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos finalizar o livro de Deuteronômio e assim nós finalizamos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para o judeu, a Torá, os livros da lei. Olha que extraordinário, não é essa jornada? Já lemos 5 livros da Bíblia. E eu convido você a perseverar nessa jornada de priorizar a palavra de Deus, aprendendo com ela todos os dias a como devemos viver aqui nessa terra. Capítulo 29 é o quarto discurso de Moisés, né? Lembrando que Deuteronômio é regido por recordar, né? Aqui Moisés já está no final da vida dele. Então, nós vemos Deus falar, refalar, recordar, né? Trazer novamente a lembrança do povo, os estatutos, as ordenanças, né? Então, aqui no livro de Deuteronômio é uma recapitulação de tudo aquilo que Deus já havia falado, né? Para que ficasse muito vivo na memória do povo. E aí ele fala, são estas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse, tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e as grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Olha que coisa triste essa, não é? Um alerta para mim, para que quando eu for orar e ler a palavra, eu falar, Senhor, me dá, sabe, coração para me entender, me dá olhos para que eu possa ver, ouvidos para que eu possa ouvir e praticar a tua vontade, porque isso não foi achado no povo. Eles eram chamados de povo de dura cerviz. Ele fala aqui, olha, 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem gastou o vosso pé a sandália. Pão não comeste, não bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor Deus. Quando vieste a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Basã, saíram ao encontro. A peleja, e nós o ferimos. Tomamos-lhes a terra e demos por herança aos Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as para que vocês prosperem em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje, todos vocês, perante o Senhor vosso Deus, a cabeça de vossas tribos, vossos anciões, oficiais, todos os homens de Israel, vossos meninos, vossas mulheres, estrangeiros, vosso arraial, desde o rachador de linha até o tirador de água, para que entreis na aliança com o Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Porém, com aquele que hoje aqui está convosco perante o Senhor vosso Deus, é também aquele que está aqui hoje convosco, né? Então Deus convocou todo o povo para celebrar esta aliança, para que eles estivessem fortes, firmes, focados naquilo que Deus tinha para a vida deles. E aí, nós podemos ver que no versículo 18 ele diz assim, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família nem tribo, cujo coração
se desvie do Senhor vosso Deus, para servir a deuses de outras nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. E aí nós podemos ver que Deus vai fazer esse alerta, não só a eles, mas às gerações vindouras, para que eles não viessem a perder tudo aquilo que Deus tinha prometido a eles, né? E aí Deus fala que se eles fizerem isso, coisas terríveis aconteceriam a eles. Ontem nós falamos sobre a bênção e a maldição que está diante de nós e nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida. E aqui foi o que Deus disse ao povo, né? Vocês precisam decidir se vocês querem a bênção, se vocês querem prosseguir, sabe? Se vocês querem conquistar, vai depender da obediência de vocês. E aí ele fala, isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor e da ira, né? Então Deus alerta eles, e aí se dirá entre vocês, porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles quando os tirou do Egito. E se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram o que eles lhe havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita no livro. Todas estas coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei, né? E aí nós vamos ver promessas de misericórdia. Aí você pensa, né? Que coisa boa, mas olhe só, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordarás dela entre todas as nações por onde lançar o Senhor teu Deus. Tornareis ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a alma, e deres ouvido a sua voz, segundo o que hoje te ordena, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Então aqui Deus estava proclamando, dizendo o que ia acontecer com eles se eles se desviassem do propósito de Deus. Se eles deixassem de obedecer, eles seriam espalhados pela terra. Nós falamos disso ontem a respeito das maldições, não é? Mas aqui Deus fala que aonde eles estivessem, se eles clamassem, Deus agiria de misericórdia e mudaria a sorte deles. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. É a promessa de Deus. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os inimigos e sobre teus aborrecedores que te perseguirem. De novo, pois, dará ouvidos à voz do Senhor, para cumprir de todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra da tua mão, se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos. Capítulo 30, versículo 10. Então, novamente, nós estamos vendo aquilo que nós falamos ontem, né? A obediência gera bênção. Desobediência gera maldição. E aí, nós vamos ver que a vida ou a morte, olha aqui só, no capítulo 30 ainda, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte ou o mal, né? Então aqui Deus está falando para eles numa outra linguagem, bênção e maldição. Deus está usando a linguagem vida para o bem ou morte para o mal. E aí Deus vai falar, né? Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, fores seduzidos e se inclinarem aos outros deuses e os servireis, então hoje te declaro que certamente perecerás. Tá claro, né? Aquilo que Deus
faria se houvesse desobediência. Capítulo 31, é levantado Josué como sucessor de Moisés, né? Deus fala para ele, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá as nações, Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E aí ele fala, né? Quando, pois, o Senhor vos entregar esse povo diante de vós, então eles fareis segundo todo o mandamento que vocês ordenaram. Sede fortes, corajoso, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu o farás herdá-la. E o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te atemorize. E aí nós vamos ver que Moisés vai escrever um cântico que Deus traz a ele. Esse cântico fala do futuro, daquilo que era Israel e do futuro dele, né? Depois você pode ler o cântico de Moisés, e no finalzinho nós vamos ver no capítulo 33 a bênção, né? Sobre Moisés. E tendo Moisés falado todas as palavras a Israel, disse, aplicai o vosso coração a todas essas palavras, que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos teus filhos e cuidem de cumprir a palavra desta lei, né? E aí Deus manda ele subir no monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de frente a Jericó, e ver a terra de Canaã, que os filhos de Israel hão de possuir, e morrerás no monte, o qual terás subido, e te recolherei ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e o recolhi ao seu povo, né? Porque prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, ou seja, duvidaste de mim. Mas nas águas de Meribá, de Quedes, no deserto de Zim, pois não santificaste no meio dos filhos de Israel, né? Você lembra desse episódio? E aí vem falando no capítulo 33, por fim, as bênçãos de Moisés, e no capítulo 34 é a morte dele. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim, de Manassés, a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, né? E disse o Senhor, esta terra é que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência te darei e te farei vê-la com os meus próprios olhos, porém, Moisés, não irás lá. Assim morreu ali Moisés com 120 anos. E aí o texto fala que este, ou seja, o próprio Deus o sepultou no vale da terra de Moabe, defronte Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Deixa eu orar por você, Senhor, colocamos diante de ti a nossa vida, o nosso coração, e nos leva, Senhor, a ouvirmos a tua voz e obedecermos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.